Bom dia, querido ouvinte, onde quer que você esteja nesse momento, qualquer que seja o horário que você esteja me ouvindo, você que me acompanha pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, continuamos com o tema dos milagres e continuamos também falando desses milagres relatados em Atos dos Apóstolos, acompanhando passo a passo na vida de Paulo, entendendo a importância que esse missionário, esse apóstolo teve e ainda tem para a vida da igreja, o que nós temos de herança, de legado dos escritos e de todo o seu trabalho missionário, pastoral, de discipulado, com as igrejas que ele não só fundou, mas também alimentou, discipulou e registrou o seu cuidado para com essas igrejas, com as cartas que foram escritas durante o período em que ele esteve preso. Hoje nós vamos relatar a prisão de Paulo. A partir daqui, toda a sua caminhada vai ser em cadeias agora. Paulo está preso, mas o evangelho não está preso, e ele vai entendendo isso, e ele vai agora com uma nova dinâmica, uma nova perspectiva, ele vai então testemunhando da graça e do cuidado, do amor do Senhor, e ele vai aproveitando cada oportunidade. Ora ele testemunha, ora ele ora mesmo para valer. Em outros momentos ele recebe pessoas, ele continua direcionando, ele continua discipulando. Ele tem uma meta firme de continuar testemunhando, independente das circunstâncias. E Paulo vai agora se utilizar do fato que ele é cidadão romano para poder ter o privilégio de ser julgado em Roma. Ele está vendo que a situação vai ficando cada vez mais estreita e o relacionamento com os judeus está cada vez mais distante. Então, Paulo vai se utilizar dessa cidadania romana para apelar para Roma, para César. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 22 até o versículo 29. Diz assim: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado, interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Eu quero falar hoje de forma especial sobre essa cidadania, esse valor, essa importância, essa relevância na vida desse apóstolo e de como ele, nesse momento, traz a juízo o fato para se proteger e também para ter uma oportunidade de ser julgado com cuidado, com justiça, com integridade. E eu quero falar um pouquinho sobre esse momento, porque agora Paulo está preso, depois de muitos anos de conversão, e também o fato que ele cita no versículo 21, então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Essa declaração que Paulo faz no capítulo 22, no versículo 21, conclui uma série de desdobramentos agora
pelo fato que os judeus não aceitavam que os gentios não só fossem alcançados, como também frequentassem o templo e tivessem privilégios de estarem debaixo do cuidado da religião. Então, por conta disso, Paulo está preso agora. Ele não só introduzira muitos gentios ao templo, como também ele havia se aliançado, pregando aos gentios em muitas cidades, com muitos convertidos, e Paulo agora está preso por conta dessa situação. Vítima de hostilidade e preconceito, Paulo estava prestes a ser açoitado para que assumisse a acusação que pesava contra ele. Os nebulosos motivos que o levaram à prisão deveriam sair da sua própria boca. Que semelhança com aquilo que foi feito com Jesus Cristo, quando foi condenado por autoridades religiosas e seculares. Estranharíamos caso nos víssemos submetido a situações semelhantes? Só que eles estavam diante de um cidadão romano. A dupla cidadania judaica e romana garantia a Paulo alguns privilégios, como eu já citei anteriormente, e tudo isso foi colocado por ele nas mãos de Deus para que se cumprissem os seus propósitos. Os cristãos também podem ser definidos assim, pois além da identidade que têm por terem nascido em determinado país, eles adquiriram a condição de cidadãos do reino de Deus. Alguns alcançaram essa segunda cidadania tardiamente, após muitas experiências dolorosas. Outros têm o privilégio de conhecerem o Evangelho desde pequenos. Eu quero falar ainda dessa declaração de Paulo, quando ele vai dizer que tem essa cidadania, que ele também é judeu e ele também é romano, e isso vai trazer para ele direitos, privilégios e uma confiança de que ele teria a proteção do rei ali em Roma, e de que isso deveria ir além da proteção, como também o cuidado a um privilégio e os cuidados de ter um julgamento justo, como eu já citei anteriormente. Quero ainda acrescentar nessa reflexão que nós estamos falando, é que no capítulo 23, no versículo 1, Paulo, quando é levado para o Sinédrio para fazer a sua própria defesa, olha que palavra Paulo inicia. Ele diz: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Que declaração extraordinária Paulo traz ao conhecimento de todos. Consciência limpa diante de Deus e também diante dos homens. É uma palavra preciosa. Nós podemos fazer esse exercício que nos leva diariamente a termos uma consciência limpa, que é pedir perdão por tudo que fizemos de errado e também perdoar tudo e todas as pessoas que se levantaram contra nós ao longo da nossa vida. Nós temos aqui que Paulo caminha agora para os dias mais difíceis da sua vida. Mas Paulo não olha para os obstáculos. Paulo olha para o alvo que ele tem, que é testemunhar da graça e do conhecimento do Senhor, onde quer que ele esteja, sendo livre ou estando preso. Paulo está preso, mas o Evangelho não. E ele então vai trabalhar agora dentro dessa nova dinâmica, porque Paulo vai ter os próximos 5 anos em prisões. E esse é o grande milagre de hoje, de que um homem não está marcado pelas suas circunstâncias, mas pela sua missão e, acima de tudo, pela obediência a essa missão que ele recebeu do Senhor. Isso é para nós hoje o motivo de grande alegria e também grande aprendizado para a nossa vida cristã e a nossa vida de modo geral. Que Deus nos abençoe e que essa reflexão possa animar, encorajar e nos abençoar. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e o nosso coração permanece firme, como foi o coração de Paulo. Que Deus nos abençoe. Amém.